Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 1 até o verso 13, é o texto que nós vamos ler. Na minha Bíblia diz que é a parábola das 10 virgens. E o texto diz assim: o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. E ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. As prudentes, ou as sábias, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito. O noivo chegou, saí ao encontro dele. E então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, talvez não haja o suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite e comprai-o para vós. E assim elas saíram para comprá-lo. O noivo chegou, as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Amém. Vamos orar? Pai, agradecemos, Senhor, por esse tempo de comunhão, tempo de adoração, tempo na Tua presença, tempo também para ouvirmos da Tua palavra, ouvirmos da Tua voz. Oramos nesse momento, Senhor, agradecidos por essa oportunidade, por sabermos que o Senhor nos dá dessa liberdade de abrirmos as Escrituras, lermos e podermos aprender do Senhor. Agradecemos porque temos o Senhor como Deus que fala conosco também, tão pessoal, que vem ao nosso encontro, falar ao nosso coração, nos ensinar da Tua palavra, nos fortalecer, nos exortar, nos alinhar com a Tua vontade, para que sejamos sempre nos Teus caminhos. Obrigado, Pai, e que o Senhor possa estar assim, ministrando no nosso coração, sobre as nossas vidas, a partir de mim, Senhor, começando na minha vida, na vida dos meus irmãos, de tal forma que eu seja tão somente instrumento Teu, Senhor, para falar da Tua palavra. Fala conosco, fortalece-nos, abençoa-nos, ó Deus, alegra-nos o coração com a Tua palavra, ó Deus, é o que nós pedimos nesse momento. Sabemos que ela não volta vazia, e por isso nós sempre buscamos que assim o Senhor cumpra os Teus propósitos, através da Tua palavra, em cada um de nós. É o que nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, mês de agosto nós estamos estudando sobre a igreja como a noiva de Cristo, e como nós temos visto aqui, Efésios 5, de 25 a 27, é o texto que estamos trabalhando na perspectiva da igreja como noiva de Cristo, e nesse texto de Efésios 5, que nós temos sempre citado, é o texto que Paulo traz algumas orientações à igreja de Éfeso, no tocante à vida do lar, ou os papéis dentro do lar. Como nós já lembramos, fala das mulheres sendo submissas aos maridos, que é um texto muito interessante, que a gente sempre precisa entender a palavra de Paulo, para não cair numa interpretação errada. Depois ele fala do amor dos maridos: maridos, amai as vossas mulheres, e o referencial para os homens, para os maridos, é justamente Cristo, porque ele diz: como Cristo também amou a sua igreja. E o que ele fez? Ele amou e ele se deu por ela, ele se entregou por ela.
E a palavra que nós lemos aqui, a palavra de Paulo, diz que Jesus, ele se entregou por ela para santificá-la, né, tendo assim a purificado com o lavar da água pela palavra. E aí o verso 27, Paulo vai dizer, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E aí vem essa palavra, para apresentá-la. E a linguagem é totalmente uma linguagem matrimonial, para que haja um encontro entre o noivo e a noiva, né? Há um encontro da igreja com Jesus, né? Paulo, então, traz aqui esse destaque desse encontro futuro de Cristo noivo com a sua igreja. No primeiro domingo, se você estava aqui, ouviu, se você não ouviu, depois você pode até acompanhar lá pelo YouTube, ou às vezes já está lá no aplicativo da igreja. Nós falamos um pouco sobre o ritual do casamento, quando nós tratamos sobre o noivo, né, e lembramos essa imagem, né, essa figura do casamento, e lembramos de João 14, né, quando Jesus fala, eu vou para a casa do Pai, preparar morada, e falamos sobre todo aquele ritual, né, do casamento. E aqui, Mateus 25, né, esse texto que nós lemos, nós temos mais uma visão ou uma menção do casamento. E agora aqui numa nova perspectiva, numa perspectiva daquilo que nós chamamos como parousia, que é o encontro da igreja com Jesus, que está dentro daquilo que também é conhecido como escatologia, que é o estudo das últimas coisas referente à vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos da vinda do Senhor Jesus Cristo, nós estamos falando de um princípio de fé, de um princípio dogmático, que nós, como cristãos, acreditamos, né, como doutrina da nossa fé. Quando nas igrejas, ou quando se estabeleceu o credo dos apóstolos, né, que é a confissão de fé da igreja cristã, um dos pontos destacados ali é que nós cremos, né, que Jesus ressuscitou dos mortos e está sentado à direita de Deus, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. O retorno de Jesus, a segunda vinda de Jesus, é um princípio da nossa fé. Cremos que Ele vai voltar, cremos que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e cremos que Ele voltará para reinar em poder e glória. Mas o que acontece é que, dentro desse texto que nós temos aqui, de Mateus 25, muitas vezes esses textos foram mal interpretados, e até mesmo quando se há uma interpretação alegórica, que é justamente quando se busca um sentido mais simbólico no texto, né? Um sentido não tanto literal, muitas vezes nós percebemos que as pessoas querem dar significado para elementos que, na verdade, não têm significado algum. Então, nós corremos esse risco de, muitas vezes, ver textos como esses, sendo colocados alguns elementos aqui ligados a outras coisas da teologia que não fazem tanto sentido. Então, nós precisamos olhar um texto desse com muito cuidado, para a gente não fugir do sentido desse texto, né? Para vocês terem uma ideia, esse texto aqui, muitas pessoas que chegaram até a dizer o seguinte, que era um texto do casamento de Jesus. Tomaram a figura do noivo e falando do casamento de Jesus, mas aí alguém falou assim, mas então é um casamento polígamo, porque tem 10 noivas, né? E aí cria-se uma confusão dentro desse texto, e como dizia ou escreve num dos seus livros o reverendo Júlio Andrade Ferreira, a Bíblia é a mãe de todas as heresias também, né? Quando mal interpretada, a gente vai encontrar o quê? Heresias vindo justamente pela falta de uma interpretação correta da palavra. Quanto a isso, então eu volto para aquele primeiro culto, o culto do primeiro domingo de agosto, né? Quando eu comentei acerca
do casamento, da noiva, né? Que o noivo ia para a casa do pai da noiva, ali eles assinavam lá o termo do noivado, o ketubá, e a partir daquele momento, o que acontecia? A noiva ficava esperando o dia em que o noivo viria buscá-la, para que eles pudessem celebrar as bodas. E nós lembramos justamente o seguinte, que a partir daquele dia ela colocava uma lâmpada na janela da frente da sua casa, e aquela lâmpada ficava com óleo ou com azeite, sempre acesa, como um sinal, aqui tem uma noiva que está aguardando a chegada do seu noivo. E para que essa lâmpada permanecesse acesa, ela também tinha que estar com toda a reserva de azeite na sua casa. Por quê? Porque ela não sabia o dia em que o noivo viria buscá-la. Mas uma verdade ela tinha que ter no coração. Ela tinha que estar preparada justamente para esse momento, né? Da chegada do noivo. E na verdade, né, a chegada do noivo, e aqui nós vamos entender a parábola de Jesus, que há mais um detalhe dentro dessa tradição judaica do casamento. A chegada do noivo era feita através de um cortejo. E esse noivo, quando ia buscar a noiva, ele era acompanhado pelas damas de companhia, ou da noiva, ou até muitos comentários dizem que seriam as madrinhas da noiva. E elas tinham que estar preparadas justamente porque o noivo iria chegar, chamá-las para que fossem buscar a noiva, e aí começava aquele cortejo, o noivo, né, com as damas de companhia, que no caso são as 10 virgens, e buscando a noiva, eles iam justamente para o lugar, para o local da cerimônia das bodas. Então, essas virgens, já separadas, determinadas para esse papel, elas tinham que estar preparadas para o dia em que o noivo chegasse, e assim as conduzisse ao encontro da noiva e ao lugar da cerimônia, ou como diz o texto, ao lugar da festa, né? Isso é importante. Então, não são noivas, são as companheiras ou as madrinhas das noivas. O texto, na verdade, traz esse contexto para nós. Mas Jesus, quando vai falar dessa parábola, ele nos apresenta dois grupos de virgens, que eram as damas de companhia. Ele fala daquelas que eram sábias ou prudentes e daquelas que foram insensatas ou tolas ou nécias, né? E quando você vai lendo o texto, você percebe que Jesus separa esse grupo, as tolas e as sábias. E no verso 6, você percebe que há um momento de tensão, porque diz aqui que à meia-noite, porém, ouviu-se um grito: o noivo chegou. O noivo chegou. Não era comum um noivo chegar à meia-noite, porque as festas não começavam tão tarde. Talvez Jesus usa justamente esse horário para trazer justamente para nós a ideia do quanto nós precisamos ser vigilantes, quanto nós precisamos estar atentos em relação à sua vinda. O quanto, na verdade, nós não sabemos e o quanto nós precisamos estar prontos para o dia em que ele voltar. E esse grito: o noivo chegou, agora nós vamos lá para a festa, nós vamos para o casamento. E 5 estavam preparadas, como Jesus conta na sua parábola, e 5 não estavam preparadas, ou seja, elas estavam despreparadas. E aqui, de certa forma, quando você vai lendo o texto, Jesus vai despertando o nosso raciocínio, né? Para a gente começar a pensar naquilo que ele está falando sobre a sua vinda, sobre a questão das virgens sábias, das virgens tolas, e ele vai colocando para nós várias vezes essas expressões.
tolas, sábias, sábias, tolas. E se você contar, você vai perceber que por 4 vezes ele vai falar sobre as que são sábias, por 3 vezes ele vai falar sobre aquelas que são tolas, para mostrar para nós que num texto como esse, a gente tem que entender que a sabedoria é um ponto muito importante. Jesus está falando para nós sobre sabedoria também. Antes da gente só pensar na questão da sua segunda vinda, ele está fazendo com que nós pensemos sobre a sabedoria para aguardarmos a sua chegada, né? E quando a gente faz começa a refletir sobre isso, a gente vai perceber que Jesus está, de certa forma, propondo uma equação para a gente, fazendo com que a gente possa refletir nessa questão. Bem, o que é sabedoria? O que é sabedoria? Bom, sabedoria é você ter na sua vida conselhos práticos para que a sua vida seja abençoada, para que a sua vida seja próspera. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai para o texto, Jesus vai falar para nós que ser sábio também, ter sabedoria também, é você estar preparado para o encontro que nós teremos com Ele futuramente. E aí, quando você junta essas questões, esses pontos, então você começa a entender que Jesus está ensinando para nós uma coisa muito importante, que quando nós falamos de vida próspera, ou ter uma vida próspera, é ter uma vida preparada para um encontro com Ele. Quando se fala de prosperidade, é também pensar que a prosperidade acontece dentro de nós, no estarmos preparados para o dia em que nós tivermos que encontrar com Ele. Porque prosperidade é muito mais, é muito mais profundo do tanto que uma pessoa pode possuir de bens materiais. E digo isso porque, se prosperidade fosse só bens materiais, por que existem tantas pessoas com tantos bens materiais e infelizes, deprimidas, insatisfeitas? Porque não é isso que traz realmente, preenche o vazio do coração. A prosperidade vai muito além de tudo que uma pessoa venha conquistar. Porque a verdadeira prosperidade, ela é justamente aquela estabilidade, aquela saúde física, emocional, espiritual que nós podemos ter, né? De tal forma que a minha vida, de tal forma que a sua vida, a vida de cada um de nós, não é desestabilizada por tudo aquilo que vem e tenta consumir a nossa energia e não nos conduzir a um plano de eternidade que Deus tem preparado para nós. Então, quando Jesus está falando aqui da sua vinda, Ele está nos ensinando de que esperar a volta dEle requer vigilância. Isso Ele deixa bem claro no verso 13. Mas Ele está falando também uma outra coisa através da figura das virgens, para nos dizer o seguinte: requer vigilância, mas requer sabedoria. Você precisa ser vigilante, mas você precisa ser sábio. A minha igreja precisa estar vigilante, mas a minha igreja precisa também ter sabedoria ao esperar o meu retorno. E é assim, a partir dessa palavra, uma vigilância com sabedoria, que Jesus vai nos deixar 3 lições que eu quero compartilhar com vocês nesse texto, quanto a vigiarmos e sermos sábios, né? E a primeira coisa que eu quero que você guarde e tenha no seu coração, é que através desta parábola, Jesus nos ensina que nós não precisamos viver inquietos quanto à sua volta. Ele vai voltar, Ele prometeu, essa é uma verdade que nós temos no nosso coração, mas como vigilantes e sábios, nós não precisamos viver inquietos em relação à sua vida. Veja bem o texto, o que ele nos diz? Ele nos fala do reino dos céus, que é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Nós ouvimos aqui todo sobre esse cortejo, né?
E elas se prepararam, né, para esse encontro com o noivo. O verso 5 nos diz assim: e demorando o noivo, todas começaram a cochilar. E depois de cochilar, ainda dormiram. Ela está falando de algo inevitável, algo que é próprio da vida, né? Com exceção do Carlos, né? Todos aqui gostam de dormir. O Carlos gosta, ele só não consegue, não é, Carlos? O Carlos, para receber Jesus, vai ser muito mais fácil do que para cada um de nós, né? Carlos, a gente brinca, mas a gente está orando por você. Mas não vai gostar tanto de dormir, tá? Não. Mas faz parte da vida. Depois de um dia de trabalho, você vai fazer o quê? Você vai descansar, você vai dormir. Isso faz parte justamente da vida. E é isso que o texto está falando. Elas cochilaram, também dormiram. Algo que faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, né? E aí, eu estou chamando a atenção dos irmãos, justamente porque Jesus está falando o seguinte: você pode dormir, descansa no Senhor. Não fique inquieto, justamente, com a vinda de Jesus. Porque quando você olha na história da igreja, você vai encontrar muitas pessoas, grupos, que já marcaram a data da vinda de Jesus. Vários grupos, eu não vou nem citar aqui, porque não é o objetivo nosso, mas você pode pesquisar religiões, grupos. Jesus vai voltar tal dia, em tal lugar e tal. E multidões se reuniram esperando esse dia. E não aconteceu. Mas por que não aconteceu? Porque o próprio Jesus tinha dito, está lá em Atos 1, 8, né? Quando os discípulos, Atos 1, 6 a 7, não é 8, quando os discípulos falam: Senhor, vai ser nesta geração que o Senhor vai voltar? A gente pode esperar, né, para essa geração? Ele falou assim: não vos compete saber os tempos, as épocas que o Pai tem separado, né, só o Pai conhece, é exclusivo de Deus. O Pai tem separado para a sua própria exclusividade. Então, não é para a gente ficar ansioso, querendo marcar o dia da vinda de Jesus. Eu sei que aqui ninguém está pensando em marcar, né? Chegar aqui, vou estudar e vou marcar, né, o dia da vinda de Jesus. Eu me lembro, na década de 1980, o cometa Halley passou, teve um alinhamento de planetas. Eu encontrei gente que ficou pensando assim: eu vou parar de estudar. Se Jesus vai voltar, por que eu vou ficar gastando tempo aqui? Não é? Gastando tempo estudar, gastando dinheiro na faculdade, gastando isso, sabe? Quanta coisa que vai mudando, e as pessoas vão desistindo da vida, e a vida é esse grande bem, essa grande bênção que nós temos. E Jesus fala: não é para vocês ficarem vivendo com ansiedade acerca da minha vida, da minha vinda. E quando eu falo isso é porque, bom, gente, vamos falar a verdade, o nosso mundo, o mundo que a gente vive, é uma maravilha, né? Não tem problema, todo mundo ama todo mundo, a gente só vive em paz. Não tem país que, né, quer derrubar outro, quer invadir o outro, quer tomar a terra. Não tem isso, né? Isso deve ter lá no Netuno, Plutão, né? Na planeta Terra é uma paz tranquila, não é? Olha, desde que eu sou criança é aquilo que Jesus falou: é guerra e rumor de guerra. Quem é da minha idade, não precisa nem chegar a ter a minha idade, é constantemente, não é? É guerra ali, guerra colar, guerra para lá e tal. E aí o que acontece? Dá uma desestruturada no cenário político, já chega alguém mandando mensagem: é a vinda de Jesus. Aí tem que ter uma voz bonita lá, né? Jesus está voltando, né? Porque é para dar medo na pessoa assim, né? Ela fala assim: não, agora o que vai acontecer, né? Jesus está voltando, né? Sabe, ele está voltando, porque ele falou que ele iria voltar, e ele está voltando, né? A esse gerúndio aqui, que é muito importante a gente entender, tá? Mas o que a gente precisa entender é uma coisa: que Jesus não vai voltar porque você tem medo de passar por uma perseguição.
Jesus não vai voltar porque está achando que está muito pesado essa vida. Sabe, porque você está falando, ai Senhor, está tão difícil, tanto problema na vida, né? Vem Jesus, volta para me aliviar aqui da minha carga. Jesus não vai voltar por causa disso. A gente tem que entender que Jesus não vai voltar para satisfazer um desejo nosso, de que muitas vezes a gente não quer sofrer, tem medo de uma perseguição, e aí a gente fala, Jesus tem que voltar para me tirar desse mundo terrível. Mas Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, vocês vão continuar aqui, tenham bom ânimo, porque eu estou com vocês. E na verdade, Jesus vai voltar para assumir o seu lugar na história, que é o rei dos reis, ser o rei dos reis, o Senhor dos senhores. É por isso que ele vai voltar. No tempo determinado pelo Pai, Jesus volta para redimir toda a humanidade e para ocupar o seu lugar, como diz a palavra, ele volta para reinar com poder e glória. Ele não volta, sabe, para reinar ou para buscar a igreja porque nós estamos aqui não com medo de sofrer alguma coisa, mas porque o propósito de Deus é muito maior para a história da humanidade. Então, o que compete a nós é vigiar com sabedoria. É vigiar com sabedoria. E vigiar com sabedoria é estar preparado com a provisão correta para o grande dia do encontro com Cristo. É isso que ele fala. Esse dia vai acontecer e você tem que estar preparado com a provisão correta para esse encontro que um dia vai acontecer. E a pergunta que esse texto faz para nós é justamente essa: como é que está a nossa lâmpada? Como é que está a nossa candeia? Será que a gente só acredita que Jesus vai voltar, mas nós estamos com as candeias vazias? Com as lâmpadas sem azeite? A palavra dele é essa: não deixe de abastecer a sua lâmpada. Não deixe de abastecer a sua candeia. Como é que está a reserva do azeite, da presença de Deus na sua vida? Por isso ele fala, você não precisa ficar ansioso, mas o que compete a você é estar com a sua lâmpada abastecida para esse grande dia. A segunda coisa que o texto nos faz pensar e nos ensina é que nesse período de espera, em que ele nos adverte, nos chama a abastecermos as nossas lâmpadas, as nossas candeias com o azeite e termos também reserva, ele nos dá uma outra lição, dizendo que nesse tempo de espera é impossível compartilhar o óleo, é impossível compartilhar o azeite. Verso 13, Jesus termina aqui dizendo, vigiai, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Ou seja, ele está dizendo, cuide bem da sua vida com Deus, porque será impossível depender da fé do outro no último dia. Cuide bem da sua vida com Deus, porque naquele dia, no último dia, é impossível depender da fé do outro. É o que os versos 8 e 9 nos ensinam. Quando vem aquele grito, o noivo chegou, as virgens se levantam, o verso 8 diz que as insensatas chegam para as prudentes e dizem assim, olha, agora dá-me do azeite, dá-me do óleo, para que eu possa também chegar até a festa. E qual que é a resposta do verso 9? Não, nós não vamos dar, nós os preparamos, e eu não tenho como compartilhar, porque vai faltar para mim, no dia para chegar ali no lugar da festa. Então a palavra que ele traz e faz a gente pensar, é que nós temos que cuidar da nossa vida, porque é impossível a gente depender da fé do outro. Fé, caráter, não são compartilháveis. Fé,
caráter não são compartilháveis. Mas são responsabilidades que nós temos como pessoas, individualmente, diante de Deus. Eu e você. Eu sou responsável em crescer em fé, em desenvolver o meu caráter, para que a pessoa de Cristo seja vista através de mim. Eu me lembro de um professor de seminário, que ele sempre lembrava, sempre às vezes comentava Mateus 7, quando Jesus fala que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. A gente sempre fala isso, né? Olha, a porta do céu é estreita, né? E aí ele sempre falava assim, por que a porta do céu é estreita? Né? Ele fala assim, porque a porta do céu é estreita, porque ela tem o tamanho de cada pessoa. Isso quer dizer o seguinte, quando eu tiver que passar pela porta do céu, só eu consigo entrar. Só eu caibo nessa porta. Não adianta, sabe, eu querer grudar na minha mãe. Não, a minha mãe é crente, então eu vou junto. Não vai entalar. Sabe? Não, meu pai era presbítero da igreja, meu pai era homem de oração. Não vai entrar, só vai entrar seu pai. E não adianta você querer puxar seus filhos, a prole toda, vai entalar. Cabe um de cada vez. Não adianta a gente imaginar que dá para a gente, sabe, nessa hora, né, querer que alguém compartilhe, ou a gente querer compartilhar, porque isso não é possível. Fé e caráter não são compartilháveis. Isso traz para nós justamente o seguinte, é cada um com a sua própria candeia. Cada um com a sua própria candeia. Se a sua candeia está vazia, não adianta, não vai ter como enchê-la. Então é o tempo que a gente tem, que Jesus nos exorta, para que a gente possa encher essa candeia, possa ter esse óleo e possa ter essa garantia, essa segurança de que nós vamos fazer parte das bodas do Cordeiro. Eu termino com a última lição que Jesus nos traz aqui, e é justamente a lição através dessas virgens nos ensinando que enquanto nós aguardamos a sua vinda, mais do que intensidade, nós precisamos de uma fé constante. Mais do que intensidade, nós precisamos de uma fé constante. Veja o verso 1 do texto, ele fala assim, que a comparação do reino dos céus é com 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. De início, o que você vê? É que a condição das 10 virgens é a mesma. Todas elas têm as suas lâmpadas, todas elas com o seu azeite, todas elas esperando a chegada do noivo. A partir do verso 2, do verso 3, aí Jesus vai estabelecer a diferença. E qual é a diferença? Todas tinham a capacidade de iniciar com as lâmpadas acesas, mas 5 não tinham a capacidade de terminar com as lâmpadas acesas, porque elas foram imprudentes. 5 tiveram condições, 5 não tiveram condições. E o que Jesus está falando sobre isso? Jesus está falando justamente sobre a intensidade, não falando sobre a intensidade da lâmpada para iluminar o cortejo, mas mais do que a intensidade, também sobre a constância. O quanto de tempo ela tem que iluminar até esperar o noivo, até chegar no lugar da festa. Quando você lê a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro é muito interessante, porque Pedro também fala da vinda de Jesus, e lá no capítulo 3 da segunda carta, aquele texto que a gente sempre fala, sempre gosta de dizer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, né? A gente gosta muito de falar, né? E depois, no texto seguinte, no verso seguinte, ele fala o seguinte: o Senhor não retarda,
o Senhor não vai demorar. E aí o que ele fala, né? O Senhor, Ele não retarda com a sua promessa. Muito embora alguns a considerem demorada. Não é? E às vezes, por considerar que está demorando, a gente vai desanimando. A gente vai perdendo a força. E ele fala assim, olha, mas presta atenção. Aquilo que para vocês parece ser demora, na verdade Deus está mostrando longanimidade, amor, porque Ele espera, Ele quer que todos cheguem à salvação. Então ele fala, olha, tem muita gente que no meio do caminho, o fogo se apaga. A lâmpada apaga. Paulo, quando escreve para Timóteo, na segunda carta, há um momento que ele fala de Demas. E ele fala assim, olha, Demas, eu estou sozinho porque Demas me abandonou. Ele amou mais o presente mundo, as coisas da vida. E ele não teve paciência para perseverar na fé. E o que Jesus está falando aqui é o seguinte, Ele está lembrando para nós de que a nossa lâmpada tem que permanecer acesa, com azeite. E a caminhada do discípulo, ela tem que ser com intensidade, de brilharmos, como Jesus fala, pois nós somos a luz do mundo, mas também com constância, sem deixar essa lâmpada apagar. Uma constância, uma rotina, uma busca intensa, Deus sempre presente, trazendo graça e confiança para o nosso coração. Quando eu era garoto, meu tempo a gente, acho que tinha mais, até aproveitou, eu digo que aproveitei mais porque nós tínhamos muitos acampamentos com adolescentes e jovens, por isso que quando fala que vai ter coisas para os adolescentes aqui da igreja, para os pré-adolescentes, faz que é muito bom, né? Tudo isso é muito gostoso. Mas a gente aprendeu a usar um termo aqui, um termo pejorativo, né, para algumas pessoas que participavam da igreja, que era o termo, esse daí é crente de acampamento. Alguém já conhece esse termo? Os mais velhos conhecem, né? Esse daí é crente de acampamento. Ou crente movido ao acampamento. Tinha que ter uns 4, 5 por ano para a pessoa ficar firme, estar animada. Porque assim, ia para o acampamento, aquele negócio pegava fogo. E cantava, e orava, e ouvia a palavra, desafiado e tal. Né? Chegava na igreja, que era uma tocha. Né? Oh, glória, aleluia, vou ganhar o mundo para Jesus. Né? Amanhã é segunda-feira, né? Amanhã né? Vocês vão estar no mundo. E aí ele ia para o mundo, ia para o dia a dia, né? Na sexta, no outro domingo ele já estava, está difícil a vida. Irmão, vamos ganhar o mundo? Não dá, estou cansado, não aguento. Tinha que ter alguma coisa, sabe? Um evento para animar essa pessoa. E aí eu olho muitas vezes para a igreja hoje do Brasil e fico pensando também nisso, sabe? Encontro com Deus, tem que ir lá no encontro, tem que ir naquilo e tal. Meu irmão, tem que encher a lâmpada todo dia. Sabe, não é ficar esperando que vai ter aquele evento e tal e tal. Você vai depender disso. Jesus chamou a gente para entender que o dia chega e nós temos que estar preparados. A lâmpada tem que estar cheia. O azeite tem que estar reservado para a caminhada. É isso que acontece, sabe? Eu não sou contra nada, não faço, sabe, não fico falando dessa, daquela atividade, mas eu quero entender o seguinte, que a prática constante da fé que alimenta o nosso espírito. A vida de devoção do dia a dia é que alimenta o nosso espírito.
sabe? Você abrir a palavra, você ter a sua vida de devoção com Deus, orar, você falar, buscar, conhecer, aprender do Senhor na rotina do seu dia, e não ficar esperando eventos arrebatadores, achando que é isso que vai tornar a nossa lâmpada acesa. Ou seja, não é só de intensidade, é de constância, que a fé vai se fortalecendo, vai aguardando com segurança e com confiança o dia do encontro com Jesus. Olha a carta de Paulo para Timóteo. Quando ele escreve lá, na primeira carta, no capítulo 5, ele vai falar para Timóteo, que era um jovem pastor, dos líderes que tinham que ter na igreja. E ele não fala lá, pega aqueles jovens lá, né? Pega aquele pessoal que foi lá no encontro, né? Não, quem vai ser líder da igreja, sabe, é gente experimentada. Quem vai fazer parte da igreja é gente que está na caminhada, anos e anos, e não deixou a lâmpada se apagar. Né? Ele fala, não pode ser neófito, não pode ser novo na fé, tem que ter gente que tem experiência na vida, e já passou por tantas lutas, mas entendeu que a graça de Deus é que nos basta, e é por isso que eu vou me fortalecendo, cada dia, porque eu confio que Deus está presente todo dia comigo, e eu vou buscando, e a lâmpada permanece acesa, a botija permanece cheia, e eu não vivo com nenhuma preocupação com o dia de amanhã, porque eu sei que eu estou com o Senhor e o Senhor está comigo, todos os dias, todos os instantes da minha vida. Jesus nos deixa uma coisa muito clara, esse tempo, que é o tempo da espera do noivo, tempo para a chegada do noivo, é um tempo em que se distingue quem é o cristão sábio e quem é o imprudente. E nós estamos inseridos num desses dois grupos. É nesse tempo em que nós sabemos que Jesus está voltando. Nós não sabemos o dia, mas nessa realidade, nós somos distinguidos. De que lado nós estamos? Do lado dos sábios? Do lado dos imprudentes? Como é que nós estamos aguardando o Senhor? Porque compete a nós aguardar com sabedoria. Lembre bem, ninguém naquele dia vai compartilhar o óleo comigo ou com você. Porque a fé, o caráter, eles não são compartilháveis. Mas que as nossas vidas, nós tenhamos essa intensidade para podermos brilhar, mas a constância para estarmos indo até o dia do encontro com o noivo. Até o dia em que nós ouvimos, como diz a palavra, aquele grito que diz, o noivo chegou. O noivo chegou. E o que é que eu vou fazer? Eu vou correr para alguém para me ajudar? Ou eu vou pegar a minha lâmpada e vou ao encontro dele para participar das bodas gloriosas do Cordeiro? Que Deus nos abençoe, que Deus nos prepare para esse dia glorioso.